até na barriga, eles são melhores leitores. Isso é comprovado, tá? Não é cientificismo, não. A gente vê mesmo na prática. Isso é comprovado. Tá? A gente tem esse resultado entre mães que já vão fazendo esse trabalho. Então, é algo que tem que começar muito cedo. Né? Um amigo meu sempre fala, Gaba, ninguém perde o que não tem. E é uma realidade, ninguém perde o que não tem. Então, não tenha medo de lançar os seus filhos. Se você tem convicção que Cristo está formado nele, isso é muito importante. Quando veio aquela polêmica do André Valadão, né, falando, não, as universidades estão perdidas, não lance seus filhos, eu não discordo dele, tá certo, porque os pais têm que conhecer os filhos. Se você sabe que Cristo não está formado no seu filho, por que você vai lançar no meio de lobos? Né? O seu filho, realmente, você tem que saber, nossa, meu filho está com a fé consolidada, ele está pronto para ser lançado. Gente, e não tenho medo, porque eu fiz toda a minha trajetória acadêmica em universidades públicas, estudei em UFRJ, estudei em UERJ, estudei na UF, fui pesquisadora na UF, depois fiz mestrado na PUC, conheço bem as universidades cariocas, não perdi minha fé. Não perdi minha fé, é a base, é o fundamento. Então, a gente não pode desenvolver nos filhos essa cultura de medo. Teve um menino que deu uma palestra para mim no Sinduc, ele era aluno homeschooler, vou compartilhar rapidinho com vocês, e ele... já está acabando o tempo, Ana? Não. Pode falar mais um pouquinho, pode falar. Tá. Ai, desculpa, gente, ainda falta muito, meu Deus do céu. E, então, ele teve muito medo quando foi para a universidade, porque a mãe metia tanto medo nele, ele falou assim, olha, eu passei mal, eu tive dor de barriga, eu tive dor de cabeça, eu não queria estar naquele ambiente, e ele sobreviveu, ele se formou, ele é firme na fé, sabe? A gente não pode desenvolver essa cultura do medo. O mundo está terrível, o mundo realmente está terrível, mas se você fizer esse trabalho, as mamães ursas, os papais ursos fizerem esse trabalho desde cedo, a base vem forte, né? E isso é uma verdade. Vamos lá, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu, eu tenho muita coisa, hein? Então tá, eu sabia que o tempo seria pouco, mas vamos lá. Eu quero compartilhar mais uma coisa da cultura pós-moderna com vocês. Eu vou pular para cá. A cultura pós-moderna alegou, né, que todas as camadas da verdade pertencem ao subjetivo, trazendo frases. Essa é a sua verdade, é a forma como você entende o mundo. E aí, ela trouxe uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu quero fazer esse teste aqui rapidinho. O aborto é errado. Essa é uma afirmação, ok? Só que quando você fala, na minha visão, o aborto é errado, na minha opinião, o aborto é errado, no meu entendimento, o aborto é errado, você está usando, lógico, todo o argumento do pós-modernismo. Porque o pós-modernismo, ele traz essa desconstrução, né, de opiniões, de sentimentos, e uma das coisas que ele faz, reforçando esse viés do pós-modernismo, é falar que o aborto não pode ser considerado crime. Por quê? Porque você está violando os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. É o sequestro linguístico, que vocês já devem ter falado aqui. É o sequestro linguístico. E um abismo puxa outro abismo. Porque os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que é o aborto, consiste em um direito fundamental. Outra mentira. Então, o pós-modernismo, ele tem isso, né, de reforçar, é um mantra, gente, é quase um mantra, de reforçar linguisticamente essas expressões. Eu sinto, eu acredito que, ninguém sabe ao certo. Você não pode afirmar isso. Você precisa descobrir por conta própria, evocando sempre essa coisa da experiência, né, de você viver a experiência. Se você tivesse sofrido um estupro, você saberia, né, que realmente você precisa abortar. Então, eu tive uma experiência recentemente que eu queria que vocês participassem aqui no chat. Foi com um político importante do estado de São Paulo e um acadêmico cristão americano. A situação é a seguinte, vamos lá.
o político falou: eu quero proibir qualquer manifestação pró-aborto em São Paulo. Ele falou isso. O americano falou: isso é muito perigoso. Você está proibindo a liberdade das pessoas se expressarem. Isso vai voltar contra nós, porque nós não vamos nós não poderemos nos manifestar a favor do homeschooling, por exemplo. Aí eu falei para o americano: você considera o aborto um crime? Eu perguntei ao americano. Ele respondeu para mim: sem dúvida, é um crime, mas não é o crime que está sendo julgado, e sim a liberdade das pessoas se expressarem. Olha só, gente, olha esse babado. Eu quero que você coloque aqui no chat. Quem está certo, o político ou o americano? Vamos lá. Hoje é só teste, né? Quem está certo, o político ou o americano? Prova hoje. É só prova. Vamos ver na prática, O direito né? que é mais importante? Qual o direito que é mais importante? O direito de expressar a opinião ou o direito à vida? Olha aí, gente. Direito. O americano, ó, todo mundo está falando aqui o americano. Eu falaria que é o político, porque para mim não. A verdade é que a vida é mais importante do que o direito de liberdade de expressão. Então, se a gente está falando de crime... Mas você vê, olha, você está vendo, eu estou vendo gente aqui da área de retórica, exatamente, essa pessoa que conversou comigo, esse americano, ele é uma pessoa da área de retórica, e ele achou que nós estávamos infringindo a liberdade de expressão. Gente, vamos lá, olha que importante isso. O crime é uma outra palavrinha que o pós-modernismo sequestrou, como a autora mesmo sequestrou a verdade, para falar que a verdade não existe, ela banalizou a verdade. O crime também hoje é banalizado, porque se você pensar bem, é crime colocar ketchup na pizza, certo? É um crime. Então, o crime é muito banalizado. Você colocou ketchup na pizza, você matou a pizza. Isso é um crime. Então, ninguém mais sabe o que é crime, entendeu? É uma palavra banalizada. Aí eu perguntei para ele: que tipo de crime é o aborto? Você sabe? O aborto, o tipo de crime é homicídio. Então, toda confusão, ela parte de quê? De você não entender a definição de aborto. Né? Ele não entendeu que o aborto, de fato, é um homicídio. E a apologia ao crime é crime. Não pode, de fato, você não pode, pelo Brasil, Código Penal, tá, gente? 287, você não pode sair fazendo apologia a homicídio. Então, o político está certo, tá? Desculpa por essa demora, eu vou finalizar aqui com uma frase do Schaeffer, que eu queria que vocês pensassem. O cristão precisa resistir ao espírito do mundo, mas quando afirmamos tal coisa, precisamos entender que o espírito do mundo não toma sempre a mesma forma. Então, o cristão precisa resistir ao espírito do mundo na forma que ele toma em sua geração. Se não o fizer, não estará resistindo de modo algum ao espírito do mundo. Eu quero deixar alguns conselhos aqui para vocês a partir de algumas palavras do exausta, que eu falei para vocês. Pense bem, mãe, o que te deixa exausta? Eu tive uma experiência, eu estava exausta porque eu não conseguia planejar a minha casa, não conseguia planejar a minha cozinha. Então, mergulhei em métodos, cozinha fácil, descomplicando cozinha, como é que é? Cardápio inteligente, porque isso tirava a minha paz. Então, pense o que te deixa exausta, para que você tenha como investir mais nos seus filhos e perceber mais essas ideias, essas perguntas que estão se formando. Ideias versus pessoas, ficar muito atenta a isso. As pessoas mudam de ideia, então você não pode confiar totalmente nas pessoas, porque é uma autoridade no assunto, então eu vou confiar. Ela fala de criação de filhos, fala tão bem, eu confio nela. Sempre esteja ponderando, voltando para a Bíblia. Intelectualismo e conservadorismo, gente, tenha filtro, volte à simplicidade da Bíblia. Uma coisa importante que eu fiz na criação da minha filha com o discipulado é ensine o seu filho a cuidar de alguém.
isso já pode ser feito na mais tenra idade, tá? Trazendo, não que seu filho é superior, você está vendo como é que fulaninho age, como é que ele age de forma horrível, você precisa ajudá-lo. Não, seu filho é pecador, trazendo sempre essa consciência de que ele também é pecador, mas que ele pode ajudar o amigo, que ele pode ajudar uma outra pessoa. Então, isso, essa coisa do discipulado, o Tito 2, nós sempre temos condições de ensinar alguém mais novo. Isso é algo que foi cultivado até hoje. Minha filha hoje tem 19 anos, então ela sempre pode oferecer, estender ajuda a alguém, tá? E discipular alguém. É importante que eles cresçam com esse discernimento. E uma outra coisa muito importante, gente, que a gente falou lá atrás sobre ensinar os princípios, é sobre a leitura dos princípios, do livro dos princípios. Como você lê Gênesis vai influenciar toda a sua teologia, tá? Isso é muito sério, eu tenho me dedicado a isso. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. As sementes que Deus lança no solo de Gênesis são fundamentais para florescer ao longo de toda a Escritura, porque são as bases da verdade. Gênesis traz as bases da verdade. Gênesis 1 e 2, você vai aprender sobre a origem do céu e da terra, você vai aprender sobre a origem do ser humano, a origem da família, a origem das civilizações. Todos os fundamentos que sustentam a vida humana estão em Gênesis. Isso é muito importante. Então, a forma como você vai ler as escrituras vai ser determinado por Gênesis. A forma como você vai interpretar as escrituras, o ponto de partida vai ser em Gênesis. Como você vai crer nas escrituras, o ponto de partida também será em Gênesis. Eu queria dizer para vocês apoiarem bastante os criacionistas, porque eles estão apanhando muito na internet. Eu conversei com o Marcos Eberlin recentemente, e ele falou que nós temos teólogos, que eu nem não posso falar o nome, senão vou ser presa por calúnia de difamação. Chega de processos. Mas, assim, gente, teólogos muito importantes do nosso meio, conhecido por todos vocês, eles estão recebendo verbas de associações evolucionistas para formar uma geração de evolucionistas teístas. Então, a gente precisa estudar mais Gênesis com os nossos filhos. O Hernandes Dias Lopes, para finalizar, ele tem essa frase aqui, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Se Gênesis é uma ficção, então o primeiro Adão foi uma ficção. E se o primeiro Adão foi uma ficção, então o segundo Adão, que é Jesus Cristo, não pode ser antítipo dele. Se a queda não foi um fato histórico, então não houve rebelião contra Deus. Se não houve rebelião contra Deus, então o homem não é pecador. Se o homem não é pecador, ele não precisa de um redentor. Último conselho: ore sem cessar, busque por sabedoria e discernimento, gente. É desafiador. Eu vi algumas frases de vocês falando, meu Deus, isso aqui é apocalíptico, esse livro 8. Nós fomos chamados para esse tempo. Temos que estar prontas. Você está pronta, né? Só o fato de você estar aqui, com certeza a gente vê que é graça e misericórdia. Nós fomos alcançados por Deus, vivemos nesse tempo. Eu queria falar muito mais. Inteligência artificial é um assunto que eu acho que tem que ser trazido mais, porque isso está mudando a configuração e é muito pós-moderno. Depois eu posso até conversar com vocês, é um assunto que me interessa muito. As meninas estão pedindo uma parte 2. Depois a gente pode até fazer quando o livro acabar, gente. A gente pode voltar e fazer mais esporádicas, assim, para trazer mais dos assuntos, né, que vocês gostaram. Amém, gente. Foi uma bênção, tive que dar uma corrida aqui, pulei, fiquei preocupada, porque realmente eu não consegui me organizar, mas, em suma, eu acho que deu para perceber que as sementes do Senhor fiquem no coração de vocês e frutifiquem, e vocês cresçam em sabedoria, em discernimento, que é o que mais nós precisamos saber para intervir, né, no momento certo, não jogar para debaixo do tapete. É isso aí, foi uma bênção. Amém.